Oi, gente. Rodrigo. Maíra. Victor. Larissa. Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores e vamos lá para mais um top 5 de episódios aí. Sempre uma tarefa muito difícil, que é 5 de 23, né? Muito complicado isso. Caraca. Os apoiadores têm direito ao voto e conta aqui na pontuação geral. Então, se você quiser ser apoiador, Patreon fora do Brasil e apoia-se no Brasil, tá aí os links na descrição ou no comentário fixado. Partiu. Seu quinto episódio favorito, Maíra? Foi muito difícil, primeiramente. Era o top 14, aí eu eliminei, virou top 10, aí virou top 6, e aí... Eliminou um. Cheguei no top 5. Então, meu quinto é o episódio 1, porque foi muito catártico, né? A primeira temporada toda, eles atrás de abrir a escotilha e tal. E aí eles abrem, e aí o Loki e a Kate entram e conhecem o Desmond e teve aquilo tudo. E aquela conversa do Loki com o Jack, né? Um muito racional, o outro muito espiritual, né? Bem o mote mesmo do episódio. Então esse é o meu quinto. Massa, gostei. Vai lá, Vitor, seu quinto. Mas é um ótimo episódio mesmo. Né? Mas o meu quinto é o episódio 6, Abandoned. Que é o episódio em que a Shannon morre. Então, também é o meu. É o seu também? É o seu quinto também? E é o flashback da Shannon também. E é o flashback da Shannon justamente por isso. e eu acho que é um momento que a gente tá começando a gostar da personagem. E aí eles cortam nossas asinhas, assim, e foi devastador pra Foi mim. Acabou o Foi pra mim episódio. Não deu nem tempo da gente saborear ali a Não empatia conseguia com nem com falar nada, eu só tava muito triste, assim. E acho que é isso, né? As boas obras não são só as que deixam a gente feliz, às vezes são as que deixam a gente triste. São aquelas que de alguma forma mexem com as suas emoções. Né? Exatamente. concordo. E a relação dela ali com o Said, né? Eu já gostava desde o começo e eles estavam desenvolvendo de alguma forma isso ali. A Shannon estava superando essa questão do abandono que o próprio título do episódio traz, né? Então, é isso. Lari? O que eu tenho pra acrescentar é que, assim, eu tava gostando muito da Shannon. E aí, depois desse episódio, foi onde a gente sentiu mais empatia por ela, onde eu quis muito, assim, que ela continuasse, porque eu via ela crescendo, né? Mas ela não teve espaço pra crescer depois, porque, né? E a relação dela com o Said tava só crescendo também, tava ficando uma coisa bonita. Antes eu tinha muito receio dessa relação dos dois. Mas a partir dali eu tava começando a gostar, porque eu senti que tava se tornando uma coisa muito real. Só que aconteceu isso, e aí eu acho que o que prova muito ser uma coisa que tava se tornando real é como o Said ficou depois que tudo isso aconteceu, né? Ele ficou muito mal, muito devastado. Sem contar no flashback dela, assim, que a gente conhece mais do que ela. A gente, no início na primeira temporada, a gente vê ela como uma patricinha, não sei o que e tal. Mas aqui a gente conheceu ela de verdade, o quanto que ela sofreu na mão da madrasta ali, e o quanto ela foi abandonada pelo pai, e depois na ilha ela meio que se sentiu abandonada pelo irmão, né, de alguma forma. Então é o que o episódio traz muito isso, como ela se sentia super abandonada, né? Acho que Lost faz isso com vários personagens, né? E é uma temática de Lost. Você não vê só a superfície das pessoas. Assim como a gente, né, na primeira temporada só viu a superfície da ilha, vamos dizer assim. Aí na segunda temporada a gente viu escotilha. Aí agora a gente viu o primeiro episódio da terceira e já viu uma vila. Civilização. Sabe? Eu acho que assim, organizada. para as pessoas, para personagens como a Shannon, por exemplo, ela é um exemplo muito claro disso, né? De que mostra pra gente uma superfície que, tem muito mais a acrescentar ali. A minha menção honrosa vai para Maternity Leave, que é o da Claire. E eu achei que foi um episódio que trouxe muitas respostas pra gente, assim, que foi um episódio que deu um gás, assim, sabe? Verdade. Eu quis botar esse também, mas foi Tava por no meu pouco. top 10. Foi por pouco. Vamos lá. Foi. O meu quinto episódio favorito é o número 3, Orientation. É o meu quarto. É o seu quarto? Porque, cara, o lance do vídeo de orientação, moleque, é o quê? É de bugar. Beleza, a gente já tinha visto que tem uma escotilha, um cara morando lá dentro. Enfim, já que isso já foi bugante, mas ainda tem um vídeo sobre estações, sobre estudos, né? uma empresa. Aquilo ali, sério, aquilo ali, pra mim, levou o Lost pra outra dimensão, tipo, um patamar acima de pessoas sobrevivendo na ilha e tal. A gente já sabia que tinha
mais coisas ali, mas aquilo ali que meio que explicou o que é, né? Aquilo tudo ali, né? Ganhou essa dimensão. Além disso, aquela discussão Jack e Locke, o Locke falando, é um serviço para dois, Jack, você viu o vídeo, é um salto de fé, que você falou também no flashback dele. E quando o Jack também tá ali apontando a arma pro Desmond, por que você tá correndo? Por que você tá fugindo de quê? Você nem sabe o que você tá fazendo. De que você tá fugindo, sabe? Aquilo ali também foi especial pra mim, assim. Enfim, eu acho esse episódio muito... E ainda mostra ali a história dele com a Helen, né? Do Locke com a Helen. Exatamente. Eu só queria acrescentar que a polêmica do botão foi, né, iniciada ali. Verdade. E como assim, mesmo polemizando, tipo, acontece alguma coisa ou não acontece, o Jack foi lá e apertou o botão, né? Né? Ele cedeu, foi lá e apertou o botão. Tá, depois ainda teve a treta, né, no outro episódio, que o Jack ameaça, né, que não vai apertar o botão se o Locke não der a combinação pra ele lá. E aí eu acho isso muito, muito bacana. Foi ali que tudo começou, né? Foi a toda essa... do apertar o botão ou não apertar. Isso. Eu acho muito bom o Said. Eu achei. O Said. Essa discussão é irrelevante. Aperta logo essa merda. Muito bom. Aproveitando que a Maíra comentou, o quarto lugar é esse episódio em que o Jack quer conseguir a combinação lá da porta. Ah, tá, é o 14. O 14, One of them. Ele diz pro Locke, então vai você apertar, e aí o tempo acaba. O tempo acaba pela primeira vez e a gente vê os hieróglifos, né? Acho que principalmente por esse pedaço. Esse momento aí é muito... Porque o Said já tá lá dentro batendo no Henry ali. Mal sabíamos que o bicho merecia mesmo apanhar. E também é o primeiro, né, que o Henry Gale aparece. É o primeiro que ele aparece. E é um episódio do Said, que não entrou no meu top, mas que é um personagem que eu adoro, então também quis colocar isso aí. Legal, muito bom. Seu quarto? O meu quarto é o What Kate Did. Eu não coloquei a Kate no meu top, né? Mas eu quis colocar o episódio dela aqui porque traz todas as respostas sobre o que ela fez, né? E tudo. E aí, como eu falei lá no vídeo que a gente assistiu, e falo novamente, meu pano está pronto para ser passado para a Kate, entendeu? Eu espero ver muito mais dela aqui na terceira temporada, mas eu gostei muito de saber a história dela, assim, de ver mais detalhes, né, da história dela e tudo, porque que ela fez o que fez, sobre tudo que ela passou, né? Então foi um vídeo de muitas respostas pra mim, né? Que sou Team Kate. Isso. E esse episódio é muito bom. É o final dele que aparece o... A mensagem, né? Que, sei lá, do Walt. Pai. Foi. Nossa reação. Foi muito boa. E o cavalo, né? O cavalo também. Verdade. O meu quarto episódio é o 10, o Salmo 23. Ai, a minha menção honrosa. Nossa, esse era o sexto. Super foda. Ai, o sexto é o mais difícil de tirar. Cara, eu me emociono nesse episódio, assim, com a história do Echo, com ele achando o irmão, assim, sabe? É um troço, assim, não sei, é emocionante. Eu gosto muito das cenas dele com o Iemi na igreja. Eu gosto, principalmente as coisas dele na ilha, achando o avião... E recitando o salmo, e enquanto ele recita o salmo... Aquela cena final, tem todo o mundo Jim assim, e a Sam dando um peixe pra Ana Lucia. Tem, sabe, coisas boas acontecendo. Enfim, esse episódio me emociona. Quando o Echo tá lá com o irmão morto, assim, chorando no avião, sabe? Acho foda. E todo esse rolê do avião, do irmão dele cair na ilha, sabe? Isso é uma grande coisa da temporada. O Echo é um personagem excelente mesmo. Se conecta, foi, né? O foi avião. nesse episódio que eu falei assim, ele é diferente, né? Porque ele ali, ele tem um encontro
com a fumaça. Tem um encontro com a fumaça, e mostra, velho. E assim, mostra assim, abertão, assim, A primeira vez. ele e a fumaça. E é como se a fumaça encarasse, assim, sabe, fizesse uma leitura, assim, e ela recua. Aí assim, eu falei... E aí você falou que passa um... Passa imagens da Imagens vida dele. da vida né? dele, Que né? passou no flashback. Eu acho que esse O episódio é um Echo- episódio da construção dele também, do personagem, Mr. Echo, né? O Echo, ele lembra aquele... Eu não vou lembrar o nome do personagem, mas do A Espera de um Milagre. Sim. mesmo. Físico, negro, alto, fortão e tal, mas na verdade é um amor e tem esse lado espiritual, místico e tudo mais, né? Verdade, verdade. Legal, legal. Vamos lá para o terceiro. Vai você, Larissa. Collision, que é o episódio da Ana Lucia. Porque assim, eu adorei conhecer a história da Ana Lucia, sabe? Conhecer ela mais a fundo e foi o que me fez colocar ela no meu top. Conhecer mais da história dela e saber, assim, o que ela sente de fato, conhecer ela mais a fundo, né? Tipo, cara, eu gostei muito. Foi aonde meu coração quebrou, assim, pra ela, tipo, derreteu pra ela. Porque antes eu tinha muita resistência em relação a ela. Depois desse episódio foi que eu olhei e falei, caracas, essa mulher passou por muito mais coisas. Que história! Ela passou por muito mais coisas do que eu imaginava, sabe? Essa questão de perder o bebê, que eu acho que é uma coisa que afeta muito, né? A pessoa que tá esperando uma criança ali. E eu acho que foi nesse episódio que eu falei que... Ela fala que fez 3 meses de terapia e depois ela mata o cara, né? E aí todo mundo fica, nossa, que absurdo. Ela não entregou só pra ela matar ele. Mas eu falei, cara, 3 meses não é suficiente pra uma pessoa se recuperar de perder um filho, um ser que se conecta com você ali, sabe? Fisicamente e emocionalmente. Então, tipo, eu acho que... E foi uma coisa que ela levou, assim, até na ilha, né? Ela ainda remoía muito isso da criança, né? Ela tinha essa coisa com criança e com filhos e tal, justamente por conta disso. Então a gente vê que ela não superou, de fato. E foi o episódio do reencontro entre Rose Bernard, Jin San. Isso, foi lindo. Ou seja, maravilhoso, né? Terceiro lugar, Vitor. Meu terceiro lugar é um episódio do Loki, pra ninguém dizer que eu sou hater. Mas é um excelente episódio, que é o Lockdown. É o meu terceiro também. Opa, aí. É massa ver a história do Loki e se identificar em alguns pontos, criticar outros. Mas a questão dele chegar ao ponto de perder a mulher que ele amava, assim. É do pai, né? Pra ajudar o pai que sacaneou ele. Tipo, é um lugar que acho que leva a gente pra empatia mesmo, né? E esse episódio é muito bom por ter várias camadas do Loki, dentro desse trocadilho do nome, né? Lockdown, o Loki prejudicado de alguma forma, né? Então, tem ele na relação com o pai, na relação com a Helen, na relação com o Jack, o Henry colocando ele contra o Jack, na relação literal, né, dele caído no chão, tendo as pernas atingidas, né? E aí acho que é muito bem construída essa sequência também, né, das portas se fechando e da gente, tipo assim, aí vai dar tempo de apertar o botão ou não e tal. A Mayra falou sobre o Loki antes da ilha e depois da ilha, como ele renasceu. E eu acho que esse episódio é um dos que mais mostra isso. Como ele renasceu. Porque nesses flashbacks dele, eu vi o quanto ele era uma pessoa completamente diferente do que ele é na ilha. Na ilha ele é muito mais confiante, assim, em vários momentos. E aqui ele é uma pessoa completamente sedenta por amor, o amor do pai, assim. Eu não sei, ele se mostra tão frágil, né? E a gente vê essa diferença muito nesse Dependente, episódio. né? Muito dependente. A gente passou, assim, pelo... O primeiro episódio que teve flashback do Loki foi o que mostra ele indo atrás do pai. Só parando o carro, ele nem chegava a chamar ninguém. Mas ele fazia aquela vigília ali, né? E aí a Ellen vai lá e encontra ele. Já é o primeiro
primeira cena, assim, bem impactante. Você vê que ele, cara, não superou até. Aí, nesse episódio do Lockdown, é o quê? O pai reaparece, finge de morto. Aí ele vai lá, ele vai pro enterro no sentido de enterrar a história mesmo, acabar. Mas aí o quê? O pai vai atrás dele, consegue manipulá-lo novamente, ele cai. Gente, coitado. Aí ele vai o quê? Agora ele perde a Ellen em definitivo mesmo. E aí eu lembro que eu até comentei, assim, num ato de desespero. Ele ia fazer o pedido, né, no piquenique. Mas num ato de desespero ali, ele viu que ela tava indo embora. Cara, ele vai e ainda insiste em fazer o pedido. Eu falei, olha o desespero dele. E, nossa, foi nesse episódio que o meu coração começou a fazer assim, ó. Do 17 em diante foi só... Porque o Henry Gale, ele entrou na mente do Loki. Jogando, né, aquela ponta de você faz tudo que ele... Que ele percebeu como que é o tratamento do Jack com Loki e Loki com Jack. Então o Henry Gale conseguiu plantar ali a primeira sementinha, né? Sabe, do lockdown mesmo. Porque a partir dali foi só down mesmo. Aí tem toda a cena, a parede com o mapinha. Eu acho esse episódio, assim, muito, muito significativo por isso. E deu, né, a ponta para várias outras coisas, assim. E a grande dúvida, porque, assim, na minha mente, assim, eu falei, meu Deus, ele apertou ou não apertou o botão? Apertou ou não apertou o botão? Foi isso que o Loki passou também. Exatamente. Aí ficou aqui na minha mente. É especialmente dolorosa essa perda da Ellen, né? Porque a gente vê desde a primeira temporada que ele é um cara tão fracassado, né? O Loki fora da ilha, que ele paga uma pessoa para conversar com ele. Chamar de Ellen. E para ele poder chamar de Ellen, né? Então, tipo assim, quando a gente vê realmente quem era a Ellen, como ela era uma mulher bonita, massa, que queria o bem dele e tal, e ele perde, assim. Ele perdeu. O meu terceiro episódio são os outros 48 dias. Esse quase entrou também. Eu acho muito massa, porque, cara, nesse episódio eu acho que não... Deixa eu ver. Não tem ninguém, né, do grupo principal, do primeiro grupo. Acho que não, acho que é só a história Só a história deles, assim. E, cara, eu acho algumas cenas... Duas cenas que, assim, que pra mim fazem esse episódio estar no meu terceiro lugar. A Ana com o Goodwin trocando a faquinha, assim, pra cortar a manga. E aquela tensão, assim, sabe? E a faca passa de uma mão pra outra. E esse, caraca, moleque. E ele vai entregar, assim, e aí vira o cabo, não tem um negócio assim? Exatamente, cara. E esse joguinho aí foi muito bom. E a outra cena, pô, do Echo consolando a Ana, tipo... A Ana falando, você esperou 40 dias pra falar, e ele, você esperou 40 dias pra chorar. Ele pega ela no colo, assim, ela chorando, se abrindo, velho, aquilo pra mim é muito forte. Enfim, mas esse episódio todo, assim, a ousadia, eu acho, de fazer um episódio desse ali, o episódio 7, né, no caso, acho corajoso dos escritores e tal. Dá raiva, porque a gente viu a Shannon levando bala, e nesse episódio, de novo, culmina aí, dá raiva. E aí tem uma quebra, né, que você não sabe o que vai acontecer. Mas é isso. É como se a gente visse uma primeira temporada inteira, assim, em um episódio, né? E é muito foda ver como eles construíram um ambiente tão massa nessa ilha que, mesmo você vendo uma galera que você não conhecia ninguém ali, é interessante. Você fica interessado em saber o outro lado. Instigante, assim, né? Segundo lugar, Maíra. É o episódio 21. Question mark. Né? Por que será? Também. É o sonho do Mr. Echo. Muito forte, assim, muitas pontas, né? E aí eu lembro até que a gente comentou, sonhos revelam alguma coisa? Isso. Dão mensagens, não sei o quê. E eu acredito nisso.
assim, confuso, porque, tipo, o irmão do Mr. Echo apareceu lá. Apertando o botão. Apertando o botão. E o outro momento lá na cadeira do Loki, lá no alto, naquele negócio. Foi bem confuso, assim, mas... Esse sonho aí foi do Loki. Esse foi o do Loki, né? O Loki, que ele tá mancando. Isso, é bom demais. Aí, eu acredito nisso, né? Que os sonhos, eles querem, sei lá, dizer alguma coisa. Nem que seja uma bobeira, mas eles querem dizer alguma coisa. E terem encontrado ali a estação Pérola, né? Que foi a gota d'água para Loki, né? pro Loki, né? Eu acho que ali foi pronto. O castelo dele, que já estava ruindo ali, pronto. E ali, gente, eu quis sair dali chorando já junto com ele, porque aquele discurso que ele fala. Engraçado que quando ele viu o vídeo de orientação, ele, né, no episódio 3, ele ficou todo empolgado e todo mundo que chegava, ele oferecia para ver o vídeo, você quer ver mais uma vez, isso aqui. E essa orientação da Pérola, o Mr. Echo fala, você quer ver outra vez? Ele fala assim, já viu? Já viu o suficiente, sabe? Assim, ele perde toda a empolgação. É verdade. E foi, assim, muito triste, ele falando da vidinha patética dele. E aí eu lembrando dos flashbacks, que realmente o Loki fora da ilha era quem? Né? Aquela vidinha patética, ele era desacreditado, ele foi abandonado, né? Ele provocou? Mas ele foi abandonado. E na ilha ele achava que o que ele estava fazendo era super relevante. E aí imagina, você tira a única coisa que ele se agarrava ali, né? E na verdade era relevante, né? Só que só que esse episódio fez ele achar que não era. E a parte do Mr. Echo, né? Achar completamente o contrário. Não, o que você tá, isso aqui é um experimento psicológico, mas isso aqui não é sobre o que acontece se apertar ou não apertar o botão, é sobre você acreditar no seu destino. E aí ele fala, não, o seu destino é esse mesmo, o seu destino é estar aqui, envolvido nisso e tudo mais, e tenta incentivar o Loki a continuar com a missão, né? Mas o Loki já está completamente desacreditado e aí rola a briga que a gente já viu. Ótimo episódio, muito bom mesmo. Seu segundo? Meu segundo é o último episódio, 23, Live Together, da Elon. O meu também é o segundo. É o segundo? Olha aí. É muito bom ver a história do Desmond, né? Acho que a gente passou a temporada inteira esperando por esse momento e finalmente a gente vê e é muito boa, né? A relação dele com a Penny, a carta que ela escreve para ele, deixa escondida no livro que ela sabia que ele só leria num momento de desespero, assim, né? Por isso que ela pergunta, você leu seu livro? Ai, por que não falou ali, né? E ela descobrindo, né, onde ele tá, finalmente, deixando essa expectativa, né? Será que é a primeira vez, eu acho, que a gente vê alguma coisa acontecendo fora da ilha, né? Sem ser flashback, né? Verdade. Sem ser flashback. Verdade. E tem o desfecho do botão, né? A gente descobre finalmente se acontece ou não alguma coisa. A briga ali do Loki com o Echo é muito massa, né? E depois com o Desmond também. Então, assim, excelente episódio, excelente fim de temporada. E ainda tem a descoberta da traição do Michael, né? Achei que ia demorar mais pra descobrirem, mas foi rápido. É que esse episódio pra mim foi a prova de que Lost não deixa ponto sem nó. Porque quando o Desmond foi embora e nunca mais apareceu, eu falei, cara, sério que a história tinha esse buraco? Não faz sentido nenhum. E aí, do nada, eles trazem tudo à tona, assim. E todas as coisas começam a se encaixar. Então, pra mim, foi a prova de que eles têm a intenção de trazer realmente todas as respostas pra gente. Então, assim, eu gosto de passar a temporada me questionando várias coisas, porque me instiga, mas eu também gosto que me deem respostas, porque também me instiga. Então, isso pra mim foi o ponto que me fez confiar mais na série e também me empolgar mais para as próximas temporadas, assim, sabe? Foi o episódio que me deu um gás, assim, eu gostei muito. E também gostei muito, obviamente, de conhecer a história do Desmond, porque eu não dava muito pra ele, assim, nos primeiros episódios, tanto que eu falei que o primeiro episódio de abertura da segunda temporada não é o meu favorito.
Ainda assim, depois que eu conheci mais a fundo, e é sempre comigo assim, né? Eu sou muito confiada. Então, eu só consigo gostar do personagem depois que eu conheço ele mais a fundo. Depois de conhecer mais o Desmond, saber as motivações dele, os objetivos, saber que ele tem alguém ali por quem ele nutre algum sentimento. E é uma pessoa que a gente também conhece, que por pouquíssimo tempo já ganha a gente muito fácil, assim. Eu gostei demais, assim, foi um episódio que eu gostei do início ao fim, que acho que ganhou a gente do início ao fim, né? Tipo, muito bom mesmo. Meu segundo lugar é o episódio 20, Two for the Road. Que, véi, é o primeiro de alguém? É o meu. Não é uma... Two for the Road. Então, já podemos falar, porque já vai ser o primeiro agora. Bom, tem a cena. E, cara, é engraçado que só dessa vez eu me toquei de que não é só o fato do Michael atirar na Lucia, na Libby, que não é só esse choque, que assim, claro, o choque é o que a gente mais lembra. Só que a cena toda, essa cena é longa, sabe? Ela não tem pressa. O Michael vai, levanta, a Ana tá lá, aí conta pro Michael toda a história. Eu não conseguia atirar nele, eu olhei nos olhos dele, sabe? Tipo, ela conta a história, aí o Michael fala uma coisa assim, muito crível, muito, né? Que é verdade mesmo, que, cara, eles pegaram meu filho, né? Me dá aí que eu faço isso, pode deixar... Com uma verdadeira motivação. Exatamente, uma motivação, pô... Genuína, assim. Realmente o bicho vai fazer isso. Mas... É o que faz ela confiar nele, né? É o que faz ela... Isso. Exatamente. E aí culmina com toda aquela coisa explosiva de mentes, né? Sim. Mas toda a construção da cena foi muito boa, toda a motivação foi muito, muito crível, real, né? E também eu gosto do que acontece no episódio, dela pegando o Sawyer, do Locke se tocando, eita, eu deixei ela lá, eu menti pro Jack, sabe? Todas essas coisas, o encontro dela com o Christian lá no flashback, tudo aquilo acontecendo, sabe? Então pra mim é um episódio muito legal. Eu só lembro dele falando sorry, aí ele atira nela, assim, Falou tudo, Ana Lucia, dona do meu coração, tive que fazer mais essa homenagem, né? Por ser o último episódio dela aí. Mas é muito massa ver como ela já tinha conhecido o pai do Jack, né? E para a Austrália por causa dele. O que também nos leva a crer que tem alguma coisa aí por trás de todos esses encontros, né? Que vivem acontecendo. Muito massa ela pegando o Sawyer também. E aí tem uma coisa que é legal que não tá entre os episódios que eu coloquei, mas muito legal ver o Sawyer falando pro Jack depois também, né? Sim. E o Jack, por que você tá me contando isso? Porque você é mais parecido com o amigo que eu tenho. Isso é muito legal mesmo. É muito massa esse momento. É isso, essa cena também é muito foda. Eu acho que se eu fiquei assim na morte da Shannon, dessa vez todos nós ficamos e tipo, rolou uns 3 minutos aqui, a gente só olhando pra frente, falando assim, e agora? Converso muito com os apoiadores, né, e todos são unânimes em, cara, tá chegando aquele episódio, Essa cena é infalível, não tem como passar ileso a ela. Não tem. E a Libby também, né, pobrezinha. Mas pelo Hurley, sabia? A parte da Libby. É isso. É como eu falei, né? Eles estavam construindo um negócio muito fofo, assim. Maíra, seu primeiro? Meu primeiro é o 23. É o finale. É o finale. Porque são muitas coisas acontecendo, sabe? Foi um episódio que me deixou, assim, muito, muito tensa. A gente já vinha do episódio anterior mexido, né? E aí o 23, então, foi muita coisa acontecendo, sabe? Eles indo lá com o Michael atrás de resgatar o Walt. Aí tinha aquela tensão também do Said estar ali na retaguarda para tentar chegar primeiro e alertar o grupo.
Então foram muitas tensões. E fora o que estava acontecendo na escotilha, a briga do Mr. Echo, que a gente não entendia por que ele estava tão obcecado assim em dar continuidade ao trabalho. E tem o Desmond também, né? E tem o Desmond que vem e, sabe, toda aquela fala bonitinha com o Loki, né? Falando assim, ó, você não tá errado. Aí ele vai conferir nos registros, ele fala, ó, você tá certo e tudo mais. Conferindo os accepted. E aí System failure. Aí ele chega à conclusão e tenta mostrar pro Loki, e o Loki já desacreditado. E ele vai até o fim e tudo. E aquela fala que ele diz é bem bonitinha, né? Ele fala, ó, eu sinto muito pelo que aconteceu, que fez você desacreditar, mas você tá certo e tudo mais. E aí ele vai lá e vira a chave, sabe? E fala, você me salvou e pra eu te salvar. Foi, né? Não, foi maravilhosa. E a cena do Desmond também lendo a carta ali, quando ele estava prestes a... Porque ele achava que o mundo tinha acabado mesmo depois daquilo, então ele ia ler o livrinho dele, né? Até achar a carta da Penny. Ele estava com a arma na mão, o que sugere que poderia se matar. Que ele poderia se matar logo após a leitura do livro. E aí a gente descobre que né, ele escuta o barulho, que é o Loki batendo, e aí já me remeteu à primeira temporada, aquele desespero, que também me tocou muito, o desespero do Loki, né, quando ele tá batendo assim na escotilha. Então foram muitos sentimentos. E aí já falando sobre, que comentaram, né, da primeira pra segunda, eu gostei muito da primeira temporada, gostei muito. Mesmo tendo aquele ritmo mais lento, aquela preocupação em, sabe, apresentar pra gente os personagens, os flashbacks. Eu gosto muito dessa dinâmica do flashback com os acontecimentos da ilha, porque faz muito sentido mesmo. E ajuda a gente a entender as coisas na ilha, né? Sim. Porque tira ali a superficialidade do que a gente estava vendo na ilha, com o que era a pessoa mesmo fora da ilha. E aí essa segunda temporada já, os personagens todos mergulhados na ilha e todos os que a gente descobriu pra mim foi maravilhoso, assim, não tinha como o finale não tá no meu top 1, Que bom, sabe? que bom. Meu primeiro é o Dave. É o episódio do Hurley. Me traz muitas respostas sobre o Hurley, né? Ele fala muito que ele teve internado lá e a gente descobre meio que por quê, né? Que ele passou por um rolê meio difícil, né? E aí a gente descobre toda essa coisa e acho que foi um dos episódios que também me fez me identificar muito com ele. Acho que é por isso que eu botei ele no meu top. E aí o episódio que me trouxe ele pro top, cara, foi um episódio em que ele quase pulou ali, quase, sabe? Ele tava sendo dominado ali pelo Dave, que na verdade era a mente dele ali, tipo, brincando com ele, sabe? Depois veio a Lib e tudo mais, foi onde ele e a Lib construíram toda aquela coisa que eu achei que ia durar Aquela muito. conexão bonitinha, foi linda. Que ia ser uma coisa linda. E a gente vê que a Lib já conhecia ele. Pois deixou essa pontinha, assim, de que ela meio que já Isso conhecia vai ser respondido? Tipo assim, porque a Lib, ela tava envolvida com outros personagens também, por exemplo, o Desmond. Então, aparece. nessa hora que ela aparece com o Desmond, ela comenta que ela perdeu o marido, Foi. tal. Tinha poucos meses, né? Então assim, isso já pode dar um caminho, uma pista de por que ela estava lá. Mas assim, vai ter sim um troço relevante para isso. Tá bom. Só que, enfim, é isso que eu posso falar. Ok. Eu sempre achei o Hurley muito escanteado, assim, sabe? E todas as poucas vezes em que ele aparece são as vezes em que eu mais me emociono, que eu mais me toco, sabe? Eu acho que é pela identificação, então por isso que eu botei esse episódio aqui. Ótimo. Eu acho legal que esse episódio é muito controverso. Tipo, no outro grupo, eu lembro que a Ju colocou esse episódio também. E entre a galera que assiste o nosso canal, tem gente que acha esse episódio um dos piores da temporada. Mas... não acho. Não, eu gosto bastante dele. Eu me divirto com esse episódio e me emociono também. Tá? Muito bom. E o meu, para finalizar aqui, eu acho que é o mesmo da outra vez. Eu acho que eu sempre vou colocar esse episódio. É o primeiro. O Man of Science, Man of Fate, por causa da cena de abertura. Eu acho, velho, a melhor abertura de temporada. Porque, assim, a gente vê um cara, tipo, vivendo a vida, fazendo café. Foi absurdo aquilo. Botando disco. Aquela música me marcou pra sempre depois dessa cena. Tanto que eu gravei no canal. Mas
eu acho essa cena muito foda, tipo, porque a gente tá, né, acaba a primeira temporada e, meu Deus, o que tem lá dentro. Mas a gente não, pô, vê o cara ali, não imagina que é aquilo que tá acontecendo. Aí quando vê um barulho de explosão e ele... Aí a música já muda, tudo muda, assim, sabe? As câmeras meio frenéticas, assim, aí mostra lá Jack e Locke, a carinha do Jack e do Locke no buraco, assim. Véi, essa cena pra mim, essa abertura aí é top. Mas eu gosto do resto do episódio também, claro. Do Jack encontrando o Desmond nas escadarias, sabe? Do rolê dele não acreditar em milagre, o Jack, né? Curando a Sarah, a ex-esposa dele. Tem uma cena que ele pega e fala assim... O Jack falou uma coisa pro Locke, assim, tipo, isso aqui seria impossível. Aí ele pega e fala assim, mas por quê? Você tá falando isso só porque ele te identificou? Porque isso sim seria impossível. Aí você fica, caraca, é mesmo, o Jack tá, tipo... Ele ficou balançado de ver o Desmond, que era uma pessoa que ele reconheceu, né? Aquele choro dele nesse episódio É no terceiro, eu acho, no Orientation. Foi no Orientation? Mas é muito válido o que você tá falando. Nossa, foi puxado. Gente, é isso. Quero saber a lista de vocês. Foi bem variado, gostei, galera. A gente variou bastante. A gente citou, essa temporada foi... A gente citou até vários, o top 3 dos personagens foram... Eu acho que eu gostei mais dessa temporada do que da primeira. Eu também. Ela tem um momentinho ali, uns 4 episódios talvez, que dá uma caída, mas eu acho que no saldo geral gosto. Eu comentei boa. isso com o Rodrigo, que a segunda temporada me pegou mais do que a primeira, né? Comentou. Porque a primeira é bem mais apresentação, essa aqui traz muito mais mistérios e coisas, e perguntas e questionamentos. Isso, aprofunda, vai desenrolando as coisas que começaram lá devagarinho na primeira. Mas... Muito boa temporada, quero saber a opinião de vocês, deixa aí sua lista dos episódios, que se a gente deixou de falar alguma coisa sobre um dos seus episódios favoritos, coloca aí, tá bom? Obrigado, gente. Terceira temporada tá aí, hein? Tchau.